Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, voltei aqui de novo, tá, pessoal? Eu tinha iniciado o vídeo, mas eu parei, tá, pessoal? Porque teve problema aqui na minha casa, tá? O espírito querendo sujar o ambiente aqui, tá? O ambiente, aí ó, só eu começar a falar, o ambiente que eu meditei, orei, tá? Tava um ambiente agradável para eu poder passar aqui a frequência boa para vocês, tá, pessoal? Sujaram, tá? Então eu tive que parar ali, aí fui agora aí, tá? Já almocei e tal, e voltei aqui para gravar esse vídeo para vocês, tá, pessoal? Ele quer atrapalhar de qualquer jeito, não quer que você ouça a mensagem, tá? E pior de tudo, que quer que eu me desalinhe da frequência e me desalinhando da frequência, pronto. Aí já foi, tá, pessoal? Espiritualidade já foi pro brejo. Olha o tema que a gente ia. Eu comecei e tive que parar. Olha o tema que eu falei ontem sobre alinhamento. E agora eu vou falar sobre o quê? Sobre o que é a desconexão espiritual. Imagine, pessoal, olha porque que o espírito ele não quer que vocês ouçam isso. Aí eu coloquei a pergunta: e por que não podemos vibrar nesse estado de separação do eu interior? Então, porque essa desconexão é um estado de separação do eu interior da pessoa, que é a essência verdadeira, que é chamado também no meio espiritualista de o eu superior, a centelha divina, né? É conhecida no meio evangélico como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que está na gente, pessoal, tá? Então a gente está desalinhado, né? Desconectado dessa frequência evoluída. E é isso que ele quer tirar, tá? Essas coisas, essas perturbações que acontecem aqui na nossa realidade é para tirar você dessa conexão. Então, deixar você de. Então, você não vai começar a sentir, não vai sentir a presença de Deus, tá? O próprio Cristo, tá, pessoal? Porque não porque ele errou, né? Mas porque Deus, ele estava carregando o pecado do mundo, né? Naquele momento que ele estava morrendo lá na cruz, tá, pessoal? Houve uma desconexão. Foi por isso que ele disse: por que me abandonaste, pai? Pai, por que me abandonaste? Então, Deus abandonou naquele momento. Então, e quando ele provou da morte física que a gente prova, tá? Mas não era o fim, tá? Porque quando a gente morre, não é o fim. É apenas o começo da sua jornada, tá, pessoal? Então, e isso, né, aconteceu, ele experimentou isso, né? Essa desconexão espiritual. Cristo também experimentou, então. E a gente experimenta, tá, pessoal? E a gente que está conectado, a gente não pode sair dessa frequência, pessoal. Ontem eu falei sobre alinhamento. O inimigo é sujo, tá? Então ele tá usando pessoas, sentimento das pessoas aí, para fazer isso aí. Essas pessoas estão cegas aí nesse mundo aí, tá? Tudo preso nas emoções, no ego dele, tudo preso aí. E pior que são gente da nossa família, né? Aí que o negócio arrocha mais para você, tá? Então, pessoal, graças a Deus, mas eu estou vindo aqui, tá? Estou dando essa introdução. Ontem a gente falou sobre alinhamento. Quero agradecer a vocês, tá? Que eu vi ontem que vocês deram uma audiência, uma visualização boa. Compartilharam meu vídeo, né? Comentaram, né? Obrigado. Esses vídeos todos aí da semana que eu gravei aí, tá?
São muitos aí, tá? Vá aí assistindo, vá observando, tá? Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá? Pode colocar sua pergunta, seu comentário, alguma coisa, tá, pessoal? Aqui você é livre, tá? Para expressar aquilo, tá? E se for alguma coisa que você não está entendendo, a gente vai poder responder você, ajudar você na sua espiritualidade, tá? Porque você tá vendo, né? Não é fácil para mim, mas também não é fácil para não é fácil para você, tá, pessoal? O despertar não é brincadeira, pessoal, tá? A gente não pode chegar aqui e ficar brincando, porque o inimigo não está de brincadeira. Ele quer tirar, destruir a gente. Quer tirar a gente da verdade mesmo. Ele não está brincando, tá? E pior que vai usar pessoas da sua família, pessoas que estão ainda na ignorância, tá? Tá vibrando ainda nesse estado de ignorância. Então, vai usar essas pessoas até para atingir a gente. O que é que a gente tem que fazer? É isso, tá? Usar a nossa capacidade espiritual para não deixar ser levado por essas coisas. Porque isso aqui é ilusão, tá? É uma ilusão. Mas a gente está vivendo nela, né? Então, mas vamos para o nosso estudo aqui, que eu vou dar uma ênfase aqui, tá? O que é a desconexão? Então, o que é isso, pessoal? A desconexão se refere à falta de conexão com o eu interior ou algo maior. Então, Deus, né? Com a fonte de significado. Então, quem é a fonte de significado? É Deus. E propósito na vida, o que pode levar ao sentimento de vazio, solidão e falta de sentido. Então, esses são sintomas que as pessoas que estão desconectada do eu interior, que é a centelha divina, a essência espiritual, o eu superior, né? Na psicologia é conhecido como o eu real, né? Porque a gente está preso ao falso eu, tá? Na psicologia é conhecida também assim. Então, em outro lugar é conhecido como a conexão com Cristo, com o Espírito Santo. Então, essa conexão com a nossa essência, que é divina, pessoal, né? A nossa consciência está desconectada. Aí pode levar a gente sentir esse sentimento de vazio, solidão, falta de sentido na vida. Então, é isso que acontece. Então, o que é que acontece com essas pessoas que têm vazio? A maioria entra em depressão. A solidão, então, leva também uma ansiedade, falta de sentido na vida. Então, isso pode causar tudo com essa desconexão, pessoal. E pior, você está pensando que eu estou falando, é pessoa que está fora da igreja, é porque ela tem que buscar a igreja. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja, tá? Estão desconectadas, porque essa desconexão não tem nada a ver com que você saiu ou deixe de entrar na igreja. É isso que eu quero deixar bem claro, foi o que eu deixei bem claro no vídeo do alinhamento. O alinhamento não depende de você estar em um grupo religioso ou não. Entende, pessoal? Eu quero deixar isso bem claro na sua mente, tá? Aí ele fala, é uma experiência subjetiva, porque é da consciência da pessoa, né? Que pode se manifestar de diversas formas, incluindo a ausência de práticas espirituais. Então, pessoas não fazem as práticas. Qual é as práticas, pessoal? É oração, meditação, né? Leitura das escrituras, buscando conhecimento espiritual. Então, essas práticas, quando você não está ausente dessas práticas, pode levar você a entrar nessa desconexão. A sensação de isolamento, a falta de um propósito claro,
e a insatisfação com a vida. Então, o que é essa insatisfação? Ele não tem gozo na vida. Então, faz alguma coisa, tá? Pode ser até pessoas que têm dinheiro. Tem pessoas, pessoal, que você vê aí que às vezes é cantor, é pessoas que estão ganhando dinheiro aí, mas pela falta dessa conexão, traz uma satisfação. Então, aquilo que ela vai fazendo vai trazendo mais sofrimento a ela, de trazer um gozo para a alma, porque ela está fora do propósito dela. Às vezes ela está ali porque colocaram ela ganhar dinheiro, ela foi influenciada pelas coisas aqui da Matrix, então ela está ali e está fazendo uma coisa que não quer. Aí está sofrendo, pessoal. E pior que tem muita gente assim, tá? Vou deixar minha mãe bater aqui o suco, tá, pessoal? Porque ficaram aí na confusão, não bateram nem o suco aqui. Entende? Entende que hoje está bem difícil, pessoal, de eu passar isso para você. Então, a insatisfação da vida vem por isso. Então, uma pessoa insatisfeita é que não está gozando, não tem gozo na alma. E você precisa ter gozo. Você precisa se alegrar com as coisas aqui. Porque você vê que a nossa vida é difícil. É de perturbação, é momento que você tem que acordar cedo para ir trabalhar, você tem que fazer as coisas. Todo dia você tem que levantar, fazer, arrumar as coisas, fazer comida. Então, se você não está tendo gozo, pessoal, você não tem alegria de estar aqui. Tem pessoas até por isso que quer ir embora daqui. Aí fica até querendo tirar a vida. Tudo por causa dessa falta, dessa conexão com seu eu interior, que é a sua essência espiritual, que quando você se conecta a ela, você está conectado a Deus, tá? Aí ele fala, a desconexão pode levar a uma sensação de isolamento social. Então, a pessoa começa a se isolar, né? Mesmo meio a outra pessoa, a dificuldade de estabelecer laços significativos. Então, mesmo que ela esteja rodeada de pessoas, ela parecendo que está só, está isolada. Ela não sente um laço afetivo pelas pessoas que estão próximas. É isso que acontece com as pessoas, por isso que tem pessoas, pessoal, elas estão nessa desconexão e não fala a ninguém, tá? E o sintoma tá lá e quando você vê que a pessoa quis tirar a vida dela. Ou essa pessoa estava aqui, estava na festa, estava com a gente sorrindo, por que ela fez isso? Entende? Porque você não sabe o que é que estava lá dentro dela, a desconexão espiritual. Tá? E ela querendo demonstrar isso. Então, o que é que acontece? Você quer demonstrar alguma coisa que está bem para a pessoa e não está. Então, cria uma máscara para dizer, fica sorrindo. Isso deve acontecer com muitos dos artistas, tá, pessoal? Por isso que teve muitos artistas aí que fez bobagem, tá? Porque ele entrou nessa situação e não soube administrar. O que ele tinha que fazer era ter a conexão com Deus que ia dar força a ele. Então, essa conexão com a espiritualidade, com a essência dele, não tinha, se perde. Está acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Se você está na cidade, procure ajuda, tanto espiritual como terapêutica, tá? Para não fazer uma coisa, uma bobagem dessa, que não vai resolver também o seu problema, tá? Você saindo do corpo não vai resolver seu problema. Aí ele fala, as pessoas podem perder o interesse e a motivação para se engajar em atividade que antes trazia conforto e significado espiritual. Então, a pessoa vai perdendo até a vontade de fazer a atividade que eles faziam antes. Ah, não. Até mesmo orar e fazer alguma coisa espiritual. Ah, não. Então, você já está entrando aí. Por quê?
quando perde o interesse dessas coisas, é que você está desconectado. Quando você desperta, você entra numa conexão. O que é que acontece com o desperto? Você sente um desejo de buscar essas coisas espirituais. Nossa, quando eu despertei, pessoal, eu fiquei... Era minha vida só estudando coisas espirituais, olhando, lendo a Bíblia, meditando, tá? Agora eu dei uma equilibrada, mas eu estava naquela euforia, porque o desejo surgiu no meu coração. Então, aquele que se desconecta é oposto do que da pessoa que está desperta, tá? Ele não vai buscar coisas espirituais, tá, pessoal? Então, em caso mais grave, a desconexão espiritual pode levar a um comportamento autodestrutivo, como o uso excessivo de álcool, droga ou outra forma de negligência pessoal. Então, pessoal, olha, é por isso que o sintoma da sociedade, das pessoas, estão denunciando que elas estão afastadas da espiritualidade, elas estão na desconexão. O próprio seu comportamento. Então, ele diz que aquele caso mais grave é quando a pessoa já entra, né? Por causa da desconexão, ele já entra num comportamento autodestrutivo. Então, ela está querendo destruir o corpo dela, achando que isso vai ser a solução do problema dela. Vai piorar mais a situação dela. Então, o que é que ela começa? Ela começa a usar álcool, drogas, né? Outras substâncias que venham a causar ela sai um pouco dessa ilusão, né? Cause um efeito sedativo. Então, as drogas, os álcool, as coisas que as pessoas estão consumindo, é para ela entrar nesse estado sedativo. O que é um estado sedativo? É que você não sinta nada. E pior que tudo, quando você começa, né, pelo um álcool, aí depois vai passando por... Aí vai mais forte, mais forte. Por quê? Porque o seu corpo vai pedindo anestesia mais forte, mais forte. Então você vai usando droga mais pesada. Aí quando vê, pessoal, o que é que aconteceu? Você desceu a ladeira com a patinete sem freio. Você desceu a ladeira. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso está acontecendo com muitas pessoas. Então, os sintomas das pessoas quando estão assim é pela esse desconexão espiritual, o qual está trazendo vazio, né? Trazendo várias causas, sentimento por causa dessa conexão. Porque o homem aqui, pessoal, foi feito para ter a conexão com a espiritualidade com Deus. Mas o que é que a Matrix, o inimigo que está dominando, ele quer que vocês fiquem desconectados. Então, quanto mais o homem fica desconectado, ele entra nessa degradação da humanidade. É o que está acontecendo, pessoal. Então, é a prova de que as pessoas estão afastadas da sua espiritualidade. Até as religiões aí não suprem essa carência dessas pessoas. Não supre, porque tem pessoas que estão sofrendo dentro do grupo. Dentro do grupo religioso, tá, pessoal? Tá com problema de ansiedade, depressão, vários problemas, tá? Pessoas que estão em grupo. Então, não é esse... Porque todas essas religiões, tá, pessoal? É criado pela matrix religiosa, pelos espíritos malignos aí, tá? Por isso que às vezes é muito usado aí, esses espíritos falsos profetas surgem desses grupos aí, tá, pessoal? Porque essas pessoas estão desviadas da verdade. Então, a desconexão é você estar desviado da verdade. Eles desviaram. E Paulo fala sobre isso, né? Que nos últimos dias, muito apostatarão da fé. Então,
é apostasia, né? Que significa vocês se separaram da fé verdadeira, dessa conexão. Então, está na desconexão espiritual. Então, as consciências que não despertaram, não se conectaram verdadeiramente com a verdade, com Cristo, com Deus, eles estão nessa vibração de desconexão espiritual. Eu acho que é muita gente, tá, pessoal? É muita gente que estão nessa desconexão, tá? Entende? Então, a minha pergunta que eu coloquei, por que não podemos vibrar nesse estado de separação do nosso eu? E tem muitas pessoas vibrando nesse estado aí de que ela está separada da essência dela, espiritual. Então, quando você tá separado de Deus, você está na ignorância, você está no ego, você está andando cegamente, tá? Então, você não está com o guia do Espírito Santo, a intuição, tá? Então, você está assim, pessoal. E aí você sente essas coisas, tá? Aí, e cai o quê? Nessa anestesia, nesse comportamento destrutivo que é buscar álcool, droga, né? Todo efeito de substância que faça você ficar anestesiado. Por quê? Porque é difícil essa realidade aqui, pessoal. Não é fácil viver aqui nessa realidade. Aí por isso que as pessoas usam álcool, usam alguma substância para dar uma anestesia nela. Mas isso aí ela pensa que vai melhorar, vai piorar mais a situação ainda. Além de ela colocar substância que ela vai viciar ela vai ficar presa nesse ciclo vicioso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas está acontecendo debaixo da nossa estampada cara. Está acontecendo aí. E às vezes até com gente da nossa família. Deve estar viciado em alguma coisa. Está preso, então não é liberto. Essa consciência não é liberta, tá? Tá presa ainda às coisas aqui, essa realidade. Aí o que é que ele fala? Possíveis causas da desconexão espiritual. Então, qual é as causas que causa isso, né? Qual é? Trauma e perda. Eventos traumáticos ou perda significa pode gerar uma sensação de distanciamento do mundo e de si mesmo. Então, às vezes trauma, né, na infância, às vezes você perdeu alguma coisa que fez com que você não se conectasse consigo mesmo, você perdesse o mundo. Então, isso acontece muito, tá, pessoal? Por isso que se aconteceu isso com você, pessoal, procure uma terapia, tá? Procure ajuda. Tem terapeutas aí que tem conhecimento de espiritualidade, tá? Mesmo aquele psicólogo ou o psicanalista que ele não tenha conhecimento de espiritualidade, ele vai ajudar a sua alma, porque quando ele começa a trabalhar a sua consciência, né, as suas emocionais, ele está trabalhando a sua alma, mas só que ele não sabe, tá? Simplesmente isso, ele está inconsciente também, mas ele está sendo um canal da espiritualidade. Então, a espiritualidade vai dirigir ele, tá? Para ajudar você, a sua alma que está ferida, né? Aconteceu algum trauma, alguma coisa. Então, ele tem psicólogo que está dormindo, pessoal. Espiritualmente, ele não sabe que está cuidando da alma da pessoa. Tá tudo certo, mas se ele aprendeu lá na faculdade, né, ele seguir ali o regimento, ele pode ajudar a sua alma como é que se diz, a curar essas feridas aí, tá, pessoal? Mas tem terapeuta que sabe, que é espiritualista, tem conhecimento sobre isso, tá? Então, vai ajudar você nesse estado. O que mais? Estresse, então, outra causa, estresse e excesso de trabalho. Então, foi isso que a Matrix colocou para a gente, tá, pessoal?
a gente arranjar um dinheiro para a gente comer, nos vestir aqui, nos manter nessa realidade, a gente tem que trabalhar igual um cavalo, né? Não responder nada, mudo, tá? Esquecendo que o ser humano está pensando que o ser humano é máquina. O ser humano tem uma alma, tem um espírito. Ele não é só o corpo. Então, quem fez isso? A Matrix, para o quê? Já para adoecer a gente e ainda deixar a gente desconectado da nossa essência espiritual. Então, eles fizeram isso de propósito, pessoal, tá? Fazer igual a amiga minha psicóloga. Será que é de propósito? É de propósito mesmo. Então, todas as coisas que estão funcionando aqui é de propósito para levar a gente à desconexão espiritual e a gente adoecer espiritualmente e fisicamente. Não é à toa, né? Que quase a maioria da humanidade estão tudo doente, pessoal. Pode ser uma doença psicológica, física ou espiritual. A desconexão, né? Porque a desconexão espiritual é uma doença espiritual, tá? Então, ele colocou estresse e excesso de trabalho. Então, a pessoa com excesso, ela entra no estresse, não, ele fala que a pressão constante e o ritmo acelerado da vida moderna, né? Pode levar ao esgotamento e à desconexão do eu interior. Então, está acontecendo muito, né? Que ele fala que é o esgotamento físico, mental e emocional nas pessoas. Que eles estão chamando aí o nome que é burnout. A pessoa entra nessa... psicologicamente, burnout é um esgotamento tanto físico, mental e emocional. Pelo ritmo que a vida moderna está levando essas pessoas. Tá? Tem muitas pessoas. Então, por isso que às vezes muitas dessas pessoas, tá, pessoal? Elas vão buscar o quê? O sedativo. Qual é o sedativo aí que a maioria do ser humano? Álcool, drogas, né? Pode ser até droga passada pelo médico. Elas vão buscar para aguentar essa aceleração aí, tá, pessoal? Querendo matar a gente, né, pessoal? Você vê a Matrix criou aí um sistema para matar a gente. E as pessoas não estavam enxergando isso, tá? A maioria, tá, pessoal? E pior que passa gerações e gerações, e o negócio tá mais piorando ainda. Agora que parece que eles vão querer fazer os robôs aí, vai tirar alguns seres humanos, e o ser humano tá tão acostumado a ser escravo que ele não vai querer deixar de ser escravo, de ter um significado. Ah, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e eles vão tirar o ser humano de escanteio quando as máquinas entram. Então, o EA está entrando aí, tá? Então, e tem escravo que, eu quero ficar na minha função, eu gosto de ser escravo. Tá, pessoal? Porque essas pessoas encontravam significado nisso, tá? É isso, pessoal. Você só vai ter significado nisso. Então, veja o que a Matrix está fazendo com as pessoas. Eu nem sei o que é que vai acontecer daqui para frente, tá? Aí ele fala, falta de autoconhecimento. Então, pessoas que não estão buscando auto se conhecer, trabalhar a espiritualidade, ela pode entrar nessa desconexão espiritual. Ele fala, a falta de reflexão sobre si mesmo, sobre seus valores, pode levar à sensação de vazio e falta de propósito de vida. Então, não, você tem que ter, porque você veio fazer aqui, está na sua alma. Você veio fazer algo, você tem que seguir isso, o que está na sua alma, que é o seu propósito de vida, pessoal. Não é fazer o que a Matrix está mandando você fazer, é fazer aquilo que você dá o sentido na sua vida, porque é aquilo que a sua alma está se alegrando. Por isso que tem muita gente, tá? Você acha que a pessoa está bem sucedida aí porque tem dinheiro, mas essa pessoa às vezes está
nesse estado de vazio, falta de propósito, não tem felicidade na alma dela, não tem gozo. Isso está acontecendo muito, tá, pessoal? E pior que essas pessoas sofrem calado aí, tá? Quando vai dar o grito de como é que se diz, de ajuda, né? É quando já está atingindo o físico, o emocional, ela não está conseguindo mais viver aqui normalmente. Aí que elas vão procurar. A maioria é assim, tá, pessoal? Só vai procurar quando o negócio já, o caldo já engrossou. É assim, pessoal. A humanidade está aí e está tudo ficando doente. Aí ele fala, crença limitante, então, é outra causa que leva à desconexão. Porque você, desde criança, é ensinado a uma coisa pela sociedade, pela política, pelo contexto religioso. Coloca um monte de coisa errada que não tem nada a ver com a sua essência. Aí você está desconectado. Essas crenças limitantes atrapalham a conexão espiritual. Então, crença negativa sobre si mesmo, sobre a vida, pode impedir a pessoa de se conectar com a sua própria espiritualidade. É isso. É isso. Então, você fica vibrando naquela crença negativa sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas. Então, aquilo está dentro de você, está impedindo você se conectar com a sua própria espiritualidade. É isso que o inimigo quer, pessoal. Aí ele ganhou, ele teve a vitória. Quando você está desconectado, aí ele teve a vitória. Ganhei, ganhei a vitória, derrubei mais uma. Aí, ó, é isso que ele faz. Por isso que quando a pessoa se converte, né, desperta a consciência, a festa no céu. Os anjos se alegram. Mas quando uma pessoa está aí se perdendo, se bebendo, se drogando, se desviada, o inimigo está dando risada, pessoal. E pior que essas pessoas ainda se torna um canal do diabo para usar para atacar aqueles que é da espiritualidade. De a pessoa se tornar um canal de Deus, né? Se torna um canal do maligno. Por exemplo, aqui, vocês falam que Deus está me usando, eu sou um canal de Deus. Mas se eu me desconectar da minha espiritualidade, eu posso me tornar um canal do diabo. Entende, pessoal? Você deu para entender agora? Então, é isso que está acontecendo, tá? Ah, o que mais? O que é que ele fala? Ele disse, como lidar com a desconexão? Então, como é que a gente pode lidar com isso? Você está desconectado, aí como é que pode lidar? Prática de autoconhecimento. Então, você tem que praticar autoconhecimento. Refletir sobre seus valores, crença, propósito e buscar atividade que promova o autoconhecimento. Então, quais são as atividades? As práticas de oração, meditação, leitura das escrituras, né? Buscas espirituais. Tudo isso faz com que você vá se conhecendo, né? Interiormente. Então, você vá se aproximando da sua essência espiritual. Vai ser fácil? Vai ser fácil? Eu estou falando aqui, parece fácil, né? Você sabe. Você não sabe o que eu enfrentei agora aqui dentro da minha casa aqui, pessoal. Você não sabe. Você está pensando que é fácil? Tá. Não pense que é fácil, tá? Eu estou falando assim, mas é uma dificuldade muito grande. A gente que é desperto espiritual enfrenta todos os dias, tá, pessoal? Aí ele fala conexão com a natureza, passar tempo ao ar livre, apreciar a beleza pode ser uma forma de reconectar com algo maior. Então, você ser uma pessoa que a natureza, está conectado com a natureza, né? Passear. Eu sempre, quando eu posso, nesse dia até tá chovendo, eu caminhar no parque aqui, porque aqui tem um parque da cidade, mas eu também quero ir na praia.
Eu vou deixar aí o sol ficar mais quentinho, né? Porque eu já estou sentindo frio aqui. Imagina, porque eu vou caminhar lá na areia, vou caminhar, tal, dar uma molhada nas minhas pernas lá na água da praia. Então, porque isso vai fazer com que a nossa energia, a gente se sinta conectado com a natureza, tá? Com o próprio Deus, tá, pessoal? A energia que ele colocou nessas coisas naturais vai renovar a nossa energia. Aí o que mais, pessoal? Atividades espirituais. Então, é o que a gente falou, né? Que é explorar prática como meditação, yogas, leitura das escrituras, atividade que promova a conexão com o divino e com seu eu interior. Então, atividade que faça com que você vá se aproximando, entre na conexão com Deus, com o divino e com a sua essência. Porque quando você, como é que se diz? Saiu aqui, pessoal. Quando você se conectar com a sua essência interior, que é o eu superior, a centelha divina, o espírito. Quando você se conectar, você está conectado com Deus. Entende? E é isso que o inimigo não quer. Porque isso se dá pela conexão, pessoal, pela vibração que você está, pelos pensamentos bons, pelas coisas. Então, o que é que o inimigo ataca isso da gente? Ataca seu pensamento, sua vibração, colocar sentimento ruim dentro de você. Por isso é a nossa luta. E você se está num ambiente perturbado, pessoal, com pessoas perturbadas, nossa, aí vai aumentar a sua pressão, tá? A sua pressão vai subir. Nossa, pessoal, eu sei o que eu passo, tá? Mas é isso, faz parte do jogo aqui, tá? O que mais, pessoal? Ele fala buscar apoio. Então, onde a gente tem que buscar apoio quando a gente está nessa situação, pessoal? As pessoas só vão buscar ajuda terapêutica, ajuda assim espiritual, quando algo já está tocando no físico, tá? Pode ser uma doença, pode ser um problema na família, problema de relacionamento, aí que a pessoa vai buscar. E quando não tem isso, tá, pessoal? Ela não vai buscar. Um ser humano é assim, pessoal, porque ele só vai pelo interesse, tá? Mas eu espero que mesmo assim ela seja sincera e se conecte com a espiritualidade, tá? Mesmo assim, pelo interesse, ela se conecte com Deus, tá? Aí ele fala, buscar apoio aonde? Conversar com terapeuta, conselheiro espiritual, tá? Como eu sou o conselheiro, muitas pessoas aqui eu já aconselhei, tá? E outras pessoas de confiança para ajudar a lidar com o sentimento de vazio e solidão. Então, a maioria vai buscar essa ajuda quando ela está sentindo isso. Vazio, aquele vazio, não sente satisfação em nada. Ela está acontecendo alguma coisa. Por que eu não sou feliz? Por que eu faço as coisas assim, mas eu não sou feliz? Não tenho essa felicidade, não. Então, aí as pessoas vão procurar, tá? Ela começa a se sentir só, solidão. Mesmo ela rodeado, né? Ela começa a sair com pessoas, né? Começa a sair, tá rodeado de pessoas, mas ela tá se sentindo só. Então, você entende, solidão não tem nada a ver com presença de pessoas, entende? Porque a maioria do tempo eu fico só aqui, pessoal. Mas eu não estou sozinho. Eu não fico triste. Eu não fico chorando pelos cantos. Ai, eu estou sozinho, me deixaram só nesse mundo. Eu dou risada, mas é sério, tá? Tem pessoas com esse sentimento.
por causa dessa conexão, pessoal. O que é que dá a segurança da gente é a conexão com Deus, com a nossa espiritualidade. Aí ele fala, é importante ressaltar, né, que a desconexão espiritual é uma experiência comum em que existe de diversas formas de lidar com ela. Então, isso é comum porque a maioria estão desconectados, pessoal. Quando você não desperta, não se conecta com a verdade, não está trabalhando a sua espiritualidade, a conexão com a sua divindade, tá? Quando você não está trabalhando, você está desconectado. E não se culpe não, tá, pessoal? Porque as coisas que tem aqui é para deixar a gente mesmo desconectado. Tudo aqui que a Matrix preparou é para tirar a gente da conexão. Nunca é para a gente se conectar, porque esse é o trabalho dele. Ele não quer que você tenha uma conexão com Deus. O inimigo, ele quer afastar de Deus. Ele está afastado e quer afastar você também de Deus. É isso o propósito dele. Entende? Ele já está desconectado porque ele saiu da presença de Deus e ele quer que também vocês não fiquem na presença de Deus. Entende, pessoal? E o pior é que a gente está no terreno aqui dele, tá? Mas quase a maioria aí, todo mundo com a mente maligna, tá, pessoal? Então, é uma guerra. A gente está numa guerra espiritual, tá? De fazer a vontade de Deus em um lugar hostil, né? Fazer o bem aqui em um lugar hostil. Aqui é um lugar hostil. A gente, para fazer o bem aqui, é muito difícil, tá? Aí ele fala, encontrar o caminho para que se reconecte com o seu eu interior e com algo que lhe dê significado. Pode trazer mais sentido e bem-estar para a vida. Então, você conectar com algo maior, que é Deus. Não existe algo maior do que Deus. Nesse universo, não existe algo maior do que Ele. Então, quando você se conectar com o seu eu interior, você vai se conectar com esse Deus. Porque esse eu interior, esse eu divino, ele faz a ligação com o Deus. Porque essa parte que a gente tem divina dentro da gente é uma centelha que veio da fonte, é uma parte de Deus. Por isso que a gente se torna Deus também. Quando você se conectar com ela. Se você está desconectado, você não é Deus coisa nenhuma. Você é um mal acabado igual a Satanás. Mal acabado. Satanás é um mal acabado, tá, pessoal? Que está aí abusando, tá? Tirando as pessoas da frequência. E as pessoas, por estarem dormindo, estão caindo nessa cilada. É uma cilada, né? Que foi preparado e a humanidade toda caiu, tá, pessoal? Agora que algumas pessoas estão despertando, estão percebendo que sem a conexão com a espiritualidade, com Deus, não dá certo. Algumas pessoas que estão despertando, outras que não estão despertando, estão fora, tá, pessoal? Mas é isso. Eu estou aqui trabalhando a minha espiritualidade e tentando ajudar vocês a despertarem nesse caminho espiritual. É o que eu estou fazendo, pessoal. Tá? Com dificuldade? Com dificuldade. Com problemas? Antes mesmo de eu vir gravar o vídeo aqui, teve problema aqui na minha casa. Tá? Mas é isso. Não tem o que fazer. A gente está num terreno hostil, tá? Terreno maligno. Aí o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala, o mundo ficou dinâmico e acelerado. Nossas obrigações de fazer acaba tomando muito de nosso tempo e energia. É isso que está acontecendo. Quando automatizamos o processo, ou seja, quando deixamos de
que a nossa mente e corpo fiquem em estado automático, que é um estado inconsciente de ação, acontece a desconexão da nossa espiritualidade. Então, é assim. Então, por isso que ele colocou as pessoas para trabalhar, para viverem no automático. E muitas pessoas estão assim. Para que você entre no estado, então, o que é que ele quer que você entre? A sua consciência entre no estado automático, inconsciente. Então, muitas pessoas só estão, dorme, acorda inconsciente, levanta, vai trabalhar. Hã? É o quê? E não sabe o que está fazendo. As ações dessas pessoas, ela não percebendo o que ela está fazendo. Então, acontece a desconexão da espiritualidade. Então, eu acho que é quase a maioria, tá, pessoal? Quase a maioria das pessoas. E eu tô aqui, pessoal, tentando ajudar vocês, tá? No que eu posso, tá? Na dificuldade que eu encontro, tá? Tô aqui tentando, né? A gente estudando, já algumas pessoas que deram ouvido, né? Prestar atenção, elas se conectaram à espiritualidade. Estão aqui no meu canal, tá? Eu espero que isso aconteça com você, mas depende, é a sua decisão, pessoal. Aí ele fala, essa desconexão espiritual se dá por causa do acúmulo de pensamento, de preocupações, de angústia e de certa dose de negativismo. Então, é isso que ele dá essa dose. Sabe, com a dose de vacina, é igual ele está dando. Então, é através de ele acumular pensamentos negativos, né? Preocupações do dia a dia, angústia, o que é que eu vou comer amanhã? Então, essa é a dose de negatividade que ele vai dar. Então, vou para que você entre nessa desconexão espiritual. Ele está dando a todo mundo aí a dosinha. Olha, venha tomar sua dose. Olha a dose aqui, sua dosezinha. Então, Satanás está chamando e vocês tudo vão tomar a dose. Aí ele fala, os chakras, centro energético do corpo, sente desarmonia provocada pelo campo mental e emocional e logo são afetados. Então, é isso que acontece. Por quê? Ele atinge lá o campo mental e emocional, então atinge o chakra. Então, o chakra é o que liga cada órgão do nosso corpo. A gente tem os chakras espalhados aqui pelo corpo. Cada um tem uma ligação com algum órgão físico, tá? Se você não estudou sobre isso, eu tenho um vídeo gravando que eu falo de cada chakra e cada chakra está ligado a qual tipo de órgão no nosso corpo. Tá aqui, pessoal. Eu gravei um vídeo. Eu acho que também muito espiritualista fala sobre isso. Tem aí. Se você for pesquisar, você vai ver que cada chakra, por exemplo, o chakra cardíaco está ligado com o coração físico, né? O laríngeo está ligado com a nossa garganta, a nossa voz. O chakra frontal está ligado com a nossa pineal, está ligado com a nossa intuição, percepção. O chakra coronário, então, está ligado com a nossa espiritualidade, que liga com a gente, com as coisas do alto. Tá? E vários, né? Daqui para baixo também o chakra umbilical está conectado ao nosso ventre. Então, por aí vai, tá, pessoal? Tem aí um estudo para você se dedicar a isso. Então, é isso que ele está falando. Então, quando o inimigo lhe dá uma dose de negatividade aqui nessa realidade, o que é que acontece? Desequilibra logo esses chakras aí. Então, atinge você mentalmente, então por isso que ele quer deixar você confuso e para que mexer com a sua emoção. Então, mexe com a sua emoção, então mexe com o cardíaco. Então, isso faz com que você não se conecte à sua espiritualidade. Essa é a dose de negatividade que ele está dando todo dia às pessoas. Não é fácil, pessoal, tá?
E aí você entrou em desarmonia, pessoal. Então, procure ajuda, tá? Se você é uma pessoa que está sendo chamada para a espiritualidade, eu preciso melhorar, irmão Samuel. Estou sentindo assim. Então, procure ajuda. Eu estou aqui orientando vocês, ajudando vocês, tá? Aconselhando aqui, né? Sou um conselheiro espírita, aconselhando. Já aconselhei muitas pessoas que estão aqui no meu canal agora. Foi o que eu aconselhei. É isso, pessoal, tá? Um ajudando o outro, tá? Para não se perder no caminho. Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, acabamos por fechar nossa conexão com a espiritualidade e com a nossa intuição, oriunda do chakra superior. Então, chakra superior é do cardíaco para cima. Então, se atingir esse chakra aqui, vai atingir nossa espiritualidade, que é do cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, se atingiu esse daqui, atingiu a conexão com a nossa espiritualidade. Por isso que ele quer atingir a mente, né? E a emoção. Porque atingindo isso, atinge, você não se conecta à sua espiritualidade. Então, fecha a sua espiritualidade e fecha a intuição, que é essa intuição que é o Espírito de Deus falando com você. Você não ouve, então você não tem orientação. Você está aqui à la vontade. Você já viu essa palavra à la vontade? Então você está aqui à vontade aí, fazendo as coisas do ego. E eu acho que é quase a maioria, tá, pessoal? São poucas pessoas que estão despertas aí, tá? Estão equilibrado a espiritualidade e os chakras, são poucas, tá? Aí ele fala, sem a orientação do chakra superior, o coronário e o frontal, respectivamente localizado no topo da cabeça e entre a sobrancelha, aqui ó, topo da cabeça e a sobrancelha. Começamos a nos sentir perdidos e logo procuramos resposta para nosso problema e todo tipo de lugar, ao invés de encontrar essa resposta na quietude do nosso eu interior. Então, é como a maioria. Então, quando você está perdido, o que é que você sai procurando? A igreja, eu vou para a igreja, eu vou para um centro, eu vou para um negócio, aí entra em um, sai em outro, entra em um. Eu passei um tempo assim, tá, pessoal? Eu entrava em um, saía em outro. Eu digo, opa, onde é a porta? É ali, ó. É aqui tem Jesus também, irmão. Aí, meu pai, vai eu. Eu acho que a maioria das pessoas que estão no meu canal, elas já experimentaram isso. Então, porque foi afetado o seu chakra, tanto o frontal como o coronário. Então, ele afetou a sua mente. Então, é aonde está o campo mental. Então, seu campo mental criou maior perturbação. Era o que a gente estava, pessoal. A gente estava perturbado, tá? Da cabeça, tá? Poderia até ficar louco aí. Mas aí o que é que a gente vai procurar resolver o problema? Vai em lugares que dizem que Deus está lá, Cristo, a espiritualidade. Então a gente. Mas a resposta mesmo está em você se aquietar, né? E se conectar com seu eu interior. Porque se você se conectando com seu eu, você se conecta com Deus, pessoal. Por isso que eu digo, não existe esse negócio de ir para a igreja, tá? Isso foi a religião que inventou, tá? E muitos estão aí na rede social espalhando isso. Por quê? Tá dormindo. Sono gostoso, né? Às vezes até é ruim acordar uma pessoa dessa do sono, tá? Que ela briga com você. Quem mandou você me acordar, Samuel? Quem mandou? Eu não mandei você me acordar desse sono. Tava tão gostoso. Mas é isso, pessoal, tá? Faz parte aqui do jogo. Aí ele fala, em nosso interior encontra a sabedoria divina. Então, está no nosso interior. Por isso, quando as pessoas falam, nossa, é verdade, moço. Eu digo, essa verdade está dentro de você.
Só você que não estava vendo. Então eu estou sendo seu espelho. Ele fala, porém, não raros são as pessoas que deixam essa sabedoria esquecida e se dedicam a buscar no exterior, então fora, né, a solução para os seus problemas. Então, a maioria vai buscar fora. Mas o problema, para ela resolver, está dentro dela. Sabedoria, tudo está dentro dela. Mas ela está desconectada. Então, eu estou ensinando você se conectar à sua sabedoria. Então, todos os problemas que tem na sua vida aí, eu não sei qual é. Ele pode ser resolvido se você se conectar à sua espiritualidade. É eu que vou resolver? Venha que eu vou resolver tudo, né? Os pastores, venha que vai ser tudo resolvido aqui. Não, pessoal, não é eu que vou resolver esse problema. É você se dedicando a essa sabedoria divina que está dentro de você. Aí ele fala, seja na busca por guru, por religião, então é o que todo mundo procura, né? Ou até mesmo por remédio, né? Vai para as farmacêuticas, tá? Estamos sempre querendo encontrar no exterior, então fora, aquilo que nos falta interiormente. Então, por que a gente está caindo nisso? É por causa que está faltando algo interior. Então, é a conexão com Deus, com a espiritualidade. Ela tá, a pessoa quer resolver o problema dela sempre fora, pessoal. Porque está tão presa ao ego que ela não consegue olhar para Deus. Somente quando esgota toda a possibilidade externa, né? Aí quando não encontra, aí é que nós voltamos para o interior. Então, é isso que acontece. Todas as pessoas são assim, pessoal. Eu fui assim, você também. Todo mundo foi assim. Antes de eu esgotei toda a minha paciência procurando em vários grupos religiosos. Quando eu não encontrei, agora eu voltei para dentro, eu voltei para a minha espiritualidade. E é o que eu estou agora falando aqui. Primeiro a gente tem que tomar um saculavanco aí, né, pessoal? Tomar uns tapas aí da vida, né? Para aprender. Depois que a gente toma, a gente vai nos conectar consigo mesmo, com a nossa espiritualidade. Aí a gente encontra Deus, pessoal. Aí a pessoa encontra Deus. Eu digo, nossa, você estava perto aqui de mim, Deus. Por que você não me falou? Deus estava falando com você e você estava em outra vibração, você não estava nem ouvindo. É isso que acontece, tá? Nossa, pessoal, Deus, quando eu estava errando aí, Deus estava falando comigo, eu nem escutava, porque eu estava em outra frequência. E Deus aí chegou a ter que despertar esse camarada aí. Tira ele do corpo. Aí me tirou do corpo. O que é isso? Acontece o EQM. Às vezes tem que ir para esse lado mais drástico, né? Para a pessoa acordar, porque senão a pessoa não acorda, tá, pessoal? O sono tá tão gostoso que ela não acorda. Tá bom, pessoal? Graças a Deus conseguimos fazer essa parte, né? A zoada não incomodou, tá? Conseguimos fazer essa parte, então vamos parar aqui e vamos continuar na segunda parte, né? Sobre esse tema. É interessante, né, pessoal? Tá falando da gente, né? Onde a gente tem que buscar a nossa espiritualidade, né? Tá falando de tudo isso, tá certo? Então, até a segunda parte.